Olá! Hoje é dia 14 de novembro e você está ouvindo a 9ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online. Direto da chuvosa Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E direto aqui da chuvosa também São Paulo, eu sou o Felipe. Tudo bem, Caio? Tudo bacana, cara. Vamos que vamos aí, hein? Vamos que vamos, no 9º. Semana passada foi um podcast um pouco tenso, assim, né? Um pouco de problema técnico, mas sim, sobrevivemos. Sim, vamos devagar e sempre. Isso. Enfim, meu caro, vamos ver se dessa vez eu falo menos enfim. Né? Eu acho que se a gente fizer um concurso para ver quem está prestando atenção e contar quantas vezes eu falo enfim, ou então né? A gente pode ter mais adeptos aí, mais assinantes. Se o Datafolha fizer um scout dos enfins, e pausas para pensamento, vamos alto número. Sim. Certamente. Dezenas. Mas, então, cara, olha aí, viu? Vamos começar com os agradecimentos da semana. Mais uma vez, o Gilberto fez a minutagem do programa. Eu já vou conceber que essa é a função do Gilberto. E toda vez que ele comentar, a primeira vez que ele comentar, já vai ser com a minutagem. Eu vou lá e edito o post, porque ele está fazendo um serviço muito bacana, auxiliando as pessoas que querem ir direto ao assunto. Então, Gilberto, valeu. Também o César Giannini, que comentou lá no Facebook, o Ebert, que mandou e-mail, né? O Giovanni, o Luiz Carlos e o Lucas, esses dois últimos que comentaram ao vivo lá no Dia Mundial da Usabilidade, bem a tempo de ter escutado o programa, e mais uma galera, cara, que infelizmente foram muitas pessoas que conversaram comigo lá no Dia Mundial da Usabilidade e falaram do podcast. Só que eu sou péssimo para me lembrar dos rostos das pessoas e também dos nomes. Eu sou uma pessoa, assim, muito ineficiente nisso. Se não fosse a agendinha do Android que tem a foto da pessoa do lado, eu acho que eu seria um Zé Ninguém, sabe? Não conseguiria reconhecer ninguém na rua. Mas, enfim, agradecer as pessoas que falaram que ouviram o podcast lá no Dia Mundial da Usabilidade, que foi muito bacana, diga-se, e que falaram bem também do nosso programa. O Luiz Carlos e o Lucas, que inclusive deram sugestões que a gente vai trabalhar nos próximos episódios aí. Aguardem surpresas, quer dizer, menos o Luiz Carlos e o Lucas, porque eles deram as sugestões. Mas embora você não lembre de nomes nem faces, eu torço para pelo menos que os feedbacks tenham sido positivos, né? Foram muito bacanas, eu fiquei muito feliz. Olha só, eu lembro quem era a pessoa. Era o cara que foi de bicicleta no Encontro Mundial de Usabilidade, uma bicicleta super bacana, dobrável. É um cara que tava lá com a galera que faz design na UENG e, enfim, falou que curtia o podcast e, na verdade, foi pro Dia Mundial da Usabilidade porque ouviu sobre o Dia Mundial da Usabilidade no podcast. Então eu me senti duplamente... Poxa, fiquei muito feliz, galera. Eu fico triplamente porque quando eu descubro que alguém anda com uma bike dobrável, eu fico ainda mais feliz. Pô, cara, foi muito legal. O bicicleta estava lá com o cara na mesa, foi muito legal. Cara, desculpa, eu não me lembro o seu nome, foi muita gente aquela noite. Mas enfim, cara, aí já deve ser o terceiro, enfim, agora o quarto. E então, aí troquei por então agora. Olha aí, outro Mas vamos fazer um bingo, né? Vamos fazer um bingo. Então, muito legal essa galera que comentou e estamos muito felizes. Eu fiquei muito satisfeito de ter recebido esses comentários. E vamos embora, né? Vamos tentar fazer a altura, né? Fazer aí atender as expectativas das pessoas. Certo, meu caro? É isso aí. Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto é uma sugestão que veio do Herbert Rafael, ou Herbert Freitas, do jeito que você preferir chamá-lo, da 3 Bits. Ele, numa mensagem que ele me mandou de e-mail essa semana, ele comentou: poxa, por que vocês não falam disso, cara? Porque é um esquema que, afinal de contas, interfere no jeito que a gente produz as coisas que a gente produz, os nossos produtos interativos. E ele falou do fim lá na interface do macOS, né, esse macOS novo, o Lion, que a barra de rolagem foi abolida, né, ou foi radicalmente modificada, né, e eu percebi isso também no Unity, que é
o padrão de interface agora do Ubuntu, ele tem também esse esquema de sumir com a barra de rolagem, só que ela é contextual, né? Você coloca o ponteirinho do mouse ali e a interface volta. Né? A barra de rolagem volta e você consegue rolar sem muito problema. E tem até um texto, cara, que é do Steven Levy, que é um cara que a gente precisa prestar atenção nesse cara. Esse cara, além de ter escrito esse texto falando da abolição da barra de rolagem no macOS Lion, ele é um cara que escreveu um livro muito bacana, que já está na minha lista de leitura, que se chama In the Plex. É um livro que conta uma espécie de bastidores do Google. Né? Esse cara é um jornalista que trabalha na Wired e ele escreveu algumas coisas muito bacanas, dentre elas esse livro que se chama In the Plex. E o Steven Levy, ele fala num texto na Wired, que o Herbert me passou o link, eu dei uma lida muito bacana, dessa mudança de interface que está sendo proposta. E isso tem muito a ver com a busca que eu enxergo por parte da Apple de ter uma uniformidade de interface dos seus sistemas operacionais. Eu acho que está tudo caminhando para que a gente tenha uma experiência única em qualquer que seja o dispositivo Apple que você ou que a gente esteja utilizando. Né? Eu percebo que você tem a App Store no iPhone, no iPod Touch, no iPad, e você tem uma central de aplicativos também, né? no macOS para os desktops e para os laptops, né? Para quem usa o macOS X. Eu estou enxergando que esse passo de você também ter uma espécie, que na verdade está todo mundo fazendo o que as distribuições Linux fazem há muito, né? Que é ter uma central de repositórios. Pegue o seu software aqui, que ele vindo daqui, ele foi testado, ele é meio que chancelado. Essa uniformidade, essa busca por uma uniformidade ou uma identidade, ela visa maior conforto do usuário. Né? E eu não duvido que daqui a um pouco a gente não tenha mais essa diferença, no caso da Apple, de OS X para iOS. Eu acho que vai ser tudo fundido, vai ser tudo a mesma coisa. Algo que o Windows 8 está querendo ser. Né? Embora tenha gente que fale mal do Windows 8 e daquela interface, eu particularmente achei a interface muito bonita. O esquema que eles chamam de em inglês, né, tile, que é azulejo, né, o esquema dos azulejos, e tem gente que desce a lenha nisso. Uma das pessoas que desceram a lenha nisso foi aquele colunista famoso, John C. Dvorak. Ele fez uma brincadeira falando, poxa, mas azulejo não tem nada a ver com computador, é por isso que esse negócio vai dar errado e tal. Ele fez uma brincadeira, mas eu enxergo aquela interface de uma maneira a compreender que a Microsoft também está nessa busca, né, para uma uniformidade nos seus dispositivos móveis e também nos desktops. Né? E aí, quando a gente fala desktop, a gente está falando netbook, laptop ou notebook, enfim, dispositivos com teclado e dispositivos touchscreen, né? O mouse, teclado e touchscreen. Eu acho que é um esquema de buscar uma uniformidade. É difícil, porque quando a gente está falando de experiência, é muito diferente você lidar com o ponteiro do mouse e ter que lidar com as pontas dos dedos. Né? O jeito que você faz as coisas é um pouco diferente. Né? Então, é um desafio muito grande. Né? Mas, especialmente quando diz respeito a pequenos detalhes, assim como botões de controle de janela, né? e às vezes um slider de volume, ou sei lá, alguma coisa que precisa de mais precisão, uma ferramenta de desenho, né? Ou uma ferramenta de seleção. Você tem um desafio muito grande quando você está falando de tentar unificar uma experiência de mouse e uma experiência de pontas de dedos. Né? Mas, enfim, eu acho que é algo que a gente precisa prestar atenção. Né? A gente está vendo aí, quem vive nesse universo WordPress tem que lidar com a realidade de instalar plugins que alternam folha de estilo caso o user agent declarado lá do browser seja um tablet ou seja um telefone celular.
Então a gente tem que começar a se preocupar. Lógico que aqui é de uma maneira bem menos chata do que anteriormente, quando as pessoas faziam sites com diferentes versões, né? A versão móvel, a versão WAP, que já nasceu morto, mas você tinha que fazer a versão móvel e a versão, sei lá, desktop. Agora você tem que fazer o arquivo CSS ou mexer de alguma forma para que a coisa fique integrada, né? Ou que a experiência do cara que está usando um dispositivo móvel não seja, enfim, prejudicada. E tem a parada do design responsivo, né? Na falta de um termo mais bacana para traduzir, esse esquema de responsive design é algo a pensar, né? O que você acha, cara? Cara, eu acho que essa discussão a gente pode daqui a um tempo, não sei, extrapolar ela não só para dispositivos móveis e desktops, mas a gente está vendo aí um movimento até de televisões, né, cara, que acessam a internet, que etc e tal. Sim. Então, assim, é uma coisa a se pensar muito, porque eu acho que a experiência do mouse, por mais que já tenha uma corrente no site que declare que o mouse esteja morto, mas eu acho que é uma experiência muito diferente, assim, cara. Ela é muito peculiar, sabe, assim. Eu tava vendo até numa discussão até um pouco fora de interface, etc., mas uma corrente de amigos que é fã de Call of Duty e jogos de tiro, que são de várias plataformas, comentaram que parece que uma das versões futuras vai ser unificada. Quer dizer, se tem um PlayStation 3, um Xbox e um computador, você vai poder jogar na mesma rede. E eles estavam falando exatamente da grande vantagem que o jogador com mouse vai ter em relação ao cara que joga com controle, né? Com controle. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que pensar trazendo para essa discussão exatamente assim, em algumas situações, igual você falou, um slider de volume, um botão específico, talvez o desenvolvimento vai ter que pensar nessas por exemplo, num jogo a quantidade de atalhos que você pode ter quando você está usando um teclado e um mouse é maior do que a quantidade de atalhos que você pode ter no controle, né? Não, e assim, até você imagina você jogar um jogo com mouse e teclado e um jogo num iPad, por exemplo. Entendeu? Complicado. Mas um outro lado, assim, é engraçado porque essa discussão ela é velha bem antes até de dispositivos móveis, né, Caio? Eu lembro da nossa época de produção, ainda tinha a discussão de diferentes versões para diferentes navegadores. Exatamente. Eu acho que ela é uma discussão que só transpôs, ela só se modernizou, assim. Mas eu realmente acho que é um desafio, assim, até para um desenvolvimento de um produto mais um pouco careta, assim, né, um site institucional, etc e tal, até para produtos mais, para ficar no clichê, produtos interativos, etc. Nesse ponto. Então eu acho que tem que pensar. Eu vejo, por exemplo, no meu dia a dia, que mensalmente a quantidade de pessoas que acessam o site da minha empresa, ela a porcentagem de acesso em dispositivo móvel tem aumentado muito. Ou seja, eu vou ter que pensar em breve em satisfazer esse nicho, que não é só um nicho, né? Ele vai ser um público que eu tenho que levar em consideração. Considerável, um público bastante considerável, né? Assim, a gente não pode se furtar mais a considerar ou deixar de considerar, na verdade, a quantidade de gente que usa esse tipo de dispositivo para acessar a informação. Então, complicado. Da mesma forma que é complicado o nosso segundo assunto, que tem uma certa ponte com isso daí, que fala da declaração da Adobe dos últimos dias, na verdade foi da quarta ou quinta-feira passada, em que eles colocaram que vão parar de produzir o plugin de Flash para
Android e para o Playbook aqui da BlackBerry, né, o tablet da BlackBerry. Uhum. E foi engraçado que lá no Dia Mundial da Usabilidade, aí lembrei de um nome, se eu não me engano foi o Michel Monteiro, que falou que o povo da Adobe estava esperando o Steve Jobs morrer para dar o braço a torcer. Se eu estiver enganado, por favor, a pessoa que falou isso, comente. Né? Mas, se eu não me engano, foi o Michel Monteiro que falou o povo da Adobe estava esperando o Steve Jobs morrer para dar o braço a torcer. Não ia dar o braço a torcer para o Steve Jobs. Né? Então, agora falaram que não vão mais produzir o plugin do Flash para Android e para Playbook. Bom, okay, cara, você morreu, tudo bem, agora... agora que o cara morreu, a gente pode falar. Mas olha, eu fico, de certa forma, aliviado, sabe? Porque um caminho para um padrão, embora... de novo, fazendo referência, você que não foi ao Dia Mundial da Usabilidade, você perdeu, foi uma discussão muito legal. O Bruno Assad, ele falou um pouco da questão do HTML5 e de algumas diferenças com Flash, e, bom, ele trabalha diretamente com desenvolvimento, e ele falou que HTML5 demanda um esforço diferente. Ele falou que algumas coisas ainda não são muito claras e não são muito... Eu estou falando o que o Bruno me falou, hein, galera? Uhum. Que não são muito, digamos, rapidamente executáveis como a gente faz, por exemplo, em Flash. E aí ele falou que tem muito uso de frameworks de JavaScript misturados com HTML5 e assim sucessivamente para dar uma... Ele não usou esse termo, mas eu entendi uma certa mascarada, assim, para colocar a coisa como HTML5, e na verdade tem muito jQuery envolvido, então não é efetivamente o HTML5 está rodando animações, efeitos de transição e assim sucessivamente, feitos com o jQuery. Então estou dando um reporte do que o Bruno me contou, nos contou lá no Dia Mundial da Usabilidade. Sei lá, cara, eu fico feliz, sabe? Porque de certa forma isso tende a acabar nos próximos meses, mas a gente vê agora no início dessa explosão e febre de uso de tablets e de dispositivos móveis, smartphones, com uma necessidade de se construir aplicativos para toda e qualquer coisa. Talvez a gente não precise fazer isso. A gente não precise ficar construindo aplicativo do seu site para Android, aplicativo do seu site para iOS. Você faz um site e lá tudo está resolvido, né? E você, inclusive, se livra das amarras, por exemplo, da Apple, que vai querer ganhar 30% de tudo que você vender via seu aplicativo, né? Às vezes as pessoas não sacam isso, mas se você faz um aplicativo igual um joguinho, tinha um joguinho dos Smurfs aí, que era muito, muito utilizado nos iPads da vida, e você vai fazer uma compra dentro do jogo, uma compra utilizando dinheiro de verdade, comprar créditos, comprar, sei lá, alguma vantagem dentro do jogo, a Apple ela fica com 30% do que é transacionado dentro do jogo, o que não é muito legal. Então, para evitar isso, tem algumas entidades que, ao invés de terem um aplicativo comercializado na App Store, eles colocam o site e lá dentro ele vai funcionar direitinho para a sua experiência não ficar prejudicada. Então, eu acho que essa decisão, ela meio que dá uma forçada para a galera desenvolver coisas utilizando um padrão, no caso o HTML5, que vai fazer com que o seu site vá funcionar em todo e qualquer dispositivo. E aí, nessa onda, o Responsive Design é um esquema legal a se considerar, né? Cara, você imagina agora, a gente que já discutiu qualificação de mercado, etc e tal, você imagina o quanto que um profissional que domina HTML vai sair lucrando nessa, cara? E é engraçado que umas coisas dessa, umas declarações dessa, como a da Adobe, na hora um monte de gente começa a falar, é o fim do desktop, nós não teremos mais desktops e tal. Essa pessoa não poderia estar mais cheia de
concepções enganadas, né? Porque quem que vai fazer essas coisas vai usar o quê? Você vai conseguir, enfim, você vai conseguir criar, sei lá, o sucessor do iPad usando um iPad? Não, você não vai usar um iPad para criar o sucessor do iPad. Você vai usar um outro dispositivo para criar, sei lá, as interfaces e o iPad ou esses dispositivos, eles são excelentes, eles têm um espaço que ainda é muito pouco ocupado, então a gente vai ver uma penetração muito maior ainda desse tipo de dispositivo, mas é basicamente para consumo, não é para concepção de qualquer que seja o produto, né? Ele é mais para consumo. Sei lá, assistir um filme, ouvir uma música, jogar um jogo, ler um texto, mas não para você escrever um texto. Sei lá, não sei, cara, você escreve muito. Você escrever mais do que uma lauda naquela tela de vidro, batendo no vidro ali, cara, pô. Pois é, eu já tive a experiência de usar o iPad com teclado sem fio. Ah, pois é. Aí alguém pode passar por você e falar, pô, cara, compra um netbook, bicho, a metade do preço. Não, mas assim, ainda é mais familiar, mas ainda é estranho. Uhum. O ponto que eu acho assim, é uma quebra de paradigma, né, Caio? Sim, sim. Então, assim, uma série de produtos, uma série de sites convencionais que você acessaria quer dizer, que usariam Flash para ter um mínimo de interatividade, isso agora caiu por terra, bicho. Tipo, não serve mais. Uhum. Saca? Uhum. E é uma coisa inclusiva, né? É isso que eu acho muito legal. Você postou um link no seu Twitter, eu acho que veio até do Twitter da 3bits, que foi o Mario todo em HTML5. Ah, sim. Uhum. Cara, isso para quem desenvolve jogo, para quem desenvolve alguma coisa de ensino à distância e afins, cara, isso é a prova de que dá para fazer, entendeu? Uhum. Eu quero ver como é que vai ser a evolução disso, quer dizer, como que vai ser a discussão desse assunto numa agência, numa relação com o cliente, porque eu acho que vai ser, no mínimo, vai ser interessante. E assim, é legal porque essa ferpa, esse espinho que aparece, porque até o momento a gente tem agências se colocando com uma orientação sempre voltada para a parte visual ou para a parte de comunicação integrada e de uma discussão alinhada com estratégias de marketing. Né? Uhum. E, de outro lado, as empresas que prestam serviço e que têm uma orientação mais voltada a código e a desenvolvimento, e essas últimas são consideradas empresas de TI, enquanto as primeiras são consideradas agências de comunicação digital. Eu quero ver a coisa se resolver agora, porque você não vai conseguir fazer a coisa sem um desenvolvimento forte, né? Então, muitas vezes isso é terceirizado, não vai dar mais para ser terceirizado. Agora você vai ter que fazer tudo de maneira integrada, senão você vai perder certamente espaço. Né? Não vai dar para você só ficar fazendo a solução visual, a solução conceitual, ou pensar em alguma coisa alinhada com a estratégia de marketing sem considerar como que a coisa vai ser implementada. Eu estou tentando achar um link aqui, Caio, que é só para dizer que existe exceção à regra. Eu acabei de achar um link aqui de um cara chamado Mark O'Connor, que é um programador de Munique, que o link dele, ele fala: eu troquei meu MacBook por um iPad mais Linode. Não. E ele está programando, cara, eu vou até pôr o link aqui, você que está assistindo, ouvindo o podcast, vai ter esse link lá na página que você vai poder ver esse post. Foi até um primo meu que postou isso, ele falou, o comentário é interessante, que ele falou assim: embora pareça um movimento um pouco extremo no começo, me dá uns insights interessantes. Mas ainda acho que é muito a exceção, quer dizer, desenvolver com iPad, enfim. Mas é só para dizer que já tem gente testando isso.
Eu não sei, eu tendo a ser um pouco mais conservador nisso, no sentido de achar que o desktop ainda tem uma longa história. Uma longa história. Né? A gente não vai acabar o nosso amigo desktop, não. Acho pouco provável. Mas enfim, tá aí essa postagem de blog que talvez venha para me mostrar que a coisa não pode não ser bem assim. Bom. E também nas notas aí desse episódio tem o joguinho do Mario. Para quem não viu no Twitter, tá aí também para vocês jogarem. Se você quiser, pode até fazer uma pausa agora, já que a gente vai mudar de assunto, e jogar um pouquinho. Joga um pouquinho de Mario lá e depois você volta. Né? E quando você voltar, a gente já vai para o nosso último assunto. Introduza-o, cabeça. Eu acho que isso dá margem a muitas interpretações. Ai. Cara, é um tema até que o Alexandre vai discutir no próximo Quinta Digital, fazendo um pré-jabá aqui. Vai ser no dia 1º de dezembro, exatamente. 1º de dezembro, coincidente com o Interaction. Então, assim, o Interaction termina de tarde, né? Não vai até de noitão. Então, pode ser que dê tempo de você sair do Interaction e ir pro Quinta Digital. Ou, às vezes, se você tiver a cabeça cansada do Interaction, você vai para um boteco ali do lado do Quinta Digital, né? É tudo mais ou menos na região da Floresta, você manda brasa. Mas, enfim, diga lá, cara, o que vai rolar no Quinta Digital? O Quinta Digital vai discutir caçadores de tendência. E engraçado, quando eu ouvi esse tema a primeira vez, eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, bicho, caçadores de tendência. Aí é engraçado, assim, uma pesquisa rapidinha no Google, você vê que é uma discussão que tem, você acha post de pelo menos uns 4 anos atrás. Quer dizer, Trend Hunters, pra gente usar o termo hipster. Sim. Eles existem há muito tempo e eu acho que... cara, você vê, eu acho que é mais ou menos dessa época, de 4, 5 anos para trás, que apareceu aquela... A gente não pode chamar de agência, né, ou escritório de design, mas é uma empresa de tendência, uma consultoria de tendência, aquela Box 1824, aqui no Brasil, que fez um trabalho bacana para a Fiat, né, uma coisa muito bem feita. É uma galera que está aí, né, buscando conhecer o que está na crista da onda. Mas enfim, por que você sugeriu esse tema aí, cara? Cara, porque eu acho que a gente está numa época, eu não sei se parece velho falar assim, eu acho que a gente está numa época, mas que as coisas mudam tão rápido, saca, assim, que eu não sei, parece que um caçador de tendência hoje deve ter mais trabalho do que um caçador de tendência há 5 anos atrás. Eu acho que é um esquema de descobrir efetivamente o que vai ser avant-garde daqui a um pouquinho, né? Ou seja, você tem que estar 3, 4 movimentos adiante. Né? É tipo um jogo de xadrez. Exatamente, 3, 4 movimentos antes do antecipado. Né? Você tem que estar prestando atenção muito no futuro. Eu, quando abordo temas relacionados a isso, nas aulas de marketing, mais especificamente na disciplina de pesquisa de mercado, e também quando a gente fala em pesquisa com o usuário, quando a gente está trabalhando design de interação, eu gosto de mostrar um documentário que eu não achei ainda legendado em português. Então eu mostro para os incautos lá e para os corajosos alunos uma versão em inglês de um documentário da PBS que se chama Merchants of Cool. O link está aí também na postagem para vocês darem uma olhada. E esse documentário ele é muito bacana, porque e para convencer os alunos a ficarem assistindo um documentário sem legenda na aula de marketing, ou na aula de pesquisa de mercado, ou na aula de usabilidade, eu faço uma referência e às vezes essa referência só é entendida por mim. Né? Outro dia eu fui falar isso com a turma de produção multimídia e poucos eram os que lembravam ou que sabiam o que eram os Anjos da Lei. Você lembra desse seriado, cabeça? Eu lembro. Pois é, tinha o Johnny Depp. Lá, né, você procurar o Johnny Depp aí no início dos seus 20 anos aí, né?
Isso é final dos anos 80, início dos anos 90, não, é meião dos anos 80 mesmo, né? Meio pro final dos anos 80. Ele ainda já tinha essa. Ele já tinha essa cara de meio transtornado, né? Sim, eu acho que ele tinha só o cabelo mais curto. Mas era um seriado do que passava na televisão aí nos anos 80 e 90, em que policiais jovens se infiltravam em high schools. Então, esse documentário ele conta essa história, né, de uma agência que faz pesquisa etnográfica muito para a MTV, uma empresa especializada em pesquisa para a MTV, e acompanha a realização dessa pesquisa. E o processo é basicamente o mesmo. Eles pegam os camaradas que vão conduzir a pesquisa, né, que vão operacionalizar a pesquisa, eles são jovens ou aparentam ser muito jovens e são matriculados em escolas, em high schools espalhadas pelos Estados Unidos, e vão tentar descobrir o que vai ser tendência no ano que vem. Mas ele não vai descobrir o que vai pegar, ele vai descobrir o que é bastante diferente, o que é muito louco e que tem um potencial de virar produto, e aí ele coloca aquilo no relatório e aquilo vai ser trabalhado e alguma coisa vai ser construída para vender aquela ideia. É um documentário muito bacana, muito interessante de assistir, para ver como é que a coisa, como é que as pessoas, como é que esses pesquisadores, né, esses camaradas que operacionalizam essas pesquisas, eles descobrem o que vai ser a coisa que no ano que vem pode vir a pegar, né? Então vão fazer umas apostas. Isso tem muito a ver, cara, com a identificação daquilo que vai ser o que o Malcolm Gladwell, que ele fala no livro dele lá, o The Tipping Point, o que vai ser o Tipping Point. Lá, por exemplo, é algo semelhante, assim, no texto, no documentário da PBS, eles mostram que foi mais ou menos o mesmo processo que foi utilizado para fazer o grunge pegar, para montar, às vezes, programas de televisão, né, assim, como uns Dawson's Creek da vida, umas coisas assim. Eles pegam um tipo de adolescente que eles entendem que pode vir a ser influenciador e colam nesse camarada, né? E vêm e tentam investigar tudo do entorno desse camarada, tudo que se relaciona ao comportamento desse camarada. E o Malcolm Gladwell, no livro dele lá, o Tipping Point, ele fala que é mais ou menos o mesmo processo para saber o que vai ser moda, o que vai ser, para cair no jargão, tendência daqui a um pouco. Ele conta no Tipping Point a história daquele Hush Puppies, né, o sapato Hush Puppies, que é um modelo considerado ultrapassado há alguns anos. A empresa estava à beira da falência, não conseguia saber como agradar um público e não fizeram absolutamente nada para cair no gosto popular. O que teve que acontecer? Um grupo de estilistas de Nova York, cansado de utilizar as mesmas coisas, começou a utilizar os sapatos Hush Puppies. E aí, porque esses caras estavam utilizando, outros começaram a utilizar, e aí o Hush Puppies espalhou e virou o sucesso que a gente conhece hoje, que é Hush Puppies. Então, esses mercadores do cool, do documentário lá da PBS, lá do Frontline, eles vão exatamente atrás disso, né? Quem são os caras que estão usando as combinações de roupa que podem vir a pegar no ano que vem? Né? Quem são esses caras que estão fazendo algo que é bastante diferente do que a cultura, do que a mídia de massa manda, né? E vão correr atrás. Então eu não sei, cara, né? Eu acho que é um trabalho sim extra, viu? Fazer essa busca hoje, tendo em vista que tudo é amplamente ou potencialmente amplamente divulgável pela internet, é algo complicado, né? É complicado e até, quer dizer, essa enxurrada de informações, né, cara? Se conseguir, um cara bom, ele vai conseguir entender o que vai ser a marolinha e o negócio que vai realmente pegar, né? É um trabalho São bacana. Apostas, né? São apostas, exatamente. E assim,
Uma coisa que eu queria saber é qual é a margem, se há margem de erro, entendeu? Ou se alguma coisa que talvez a pessoa pensou que poderia virar uma tendência e não virou. Eu acho que o tempo todo são feitas apostas, né? E quando você transfere isso porque, assim, falar de consumo, a gente está falando não só de roupa, quer dizer, nós estamos falando de comportamento, música, linguagem, um monte de coisa que envolve. Dispositivos móveis. Sim. Quer dizer, quando que alguém falou assim, bicho, tudo que eu quero é um telefone que não tem botão e se eu toco com meus dedos? Às vezes as pessoas não falaram assim, mas alguém muito esperto pescou essa necessidade. Ou quando a gente está falando, sei lá, do que vai pegar em termos de comportamento, né? O que tipo de trejeito, ou que tipo de gíria nova eu posso associar a um determinado estilo de vida, ou que tipo de estilo de vida vai estar na moda, né? É aquele esquema, hoje a gente vê na rua, pode soar estranho, né? Mas assim, eu já entrei naquela idade em que eu deixo de reconhecer as coisas que são amplamente conhecidas. Então, isso vai desde a música que está fazendo sucesso, eu não faço a mínima ideia de quem é a pessoa. A pessoa pode estar estourando de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, quem é essa pessoa que eu nunca vi na minha vida. E também uma ausência de familiaridade, às vezes, com hábitos da população. Às vezes eu vejo um cara... sério, às vezes eu vejo um cara na rua, eu não sei se o cara é um bandido, se ele vai me matar, ou se ele é simplesmente mais um jovem que anda com uma bermuda, uma corrente que parece daquelas de cadeado, né, um cadeado pendurado no pescoço, um boné que não entra dentro da cabeça, boné que fica para fora da cabeça. E isso anda não é preconceito comigo, né, Caio? Não. Em relação ao tamanho da cabeça. Não, o boné fica lá acima do cucuruto do cara. O cara não enfia o boné na cabeça, eu acho aquilo muito estranho. E é sempre um boné comum para mim. Parece que passaram roupa, assim, passaram ferro de passar roupa no boné, né? Um boné, sei lá, muito esquisito, e a calça no meio do joelho, assim, não, essa bermuda no meio do joelho aparecendo a cueca lá, né? Então eu não sei se esse cara vai me matar, se ele vai me sequestrar, ou se ele é simplesmente mais uma pessoa comum. Né? Porque tá todo mundo vestido igual rapper, gangsta, que aí, sei lá. Pelo menos você está familiarizado com o termo rap gangsta rap. Mas aí, sei lá, ainda existe gangsta? Existe, o Snoop Dogg teve aí semana passada. Tem o Snoop Dogg, ele existe, é verdade. Ele ainda existe, ele não morreu tipo Notorious B.I.G. ou Tupac. Agora... Minha referência de gangsta é o Tupac. Agora, alguém tem que pegar o caçador de tendência que disse que calça justa colorida ia ser moda e acertou o desgraçado, né, bicho? Pois é. Mas eu acho que é o esquema, né? Assim, talvez não é nem a coisa que vai ser tendência, é quem você coloca para aplicar essa tendência para o mundo, né? Então, é o tal negócio. Você pode colocar uma coisa que não necessariamente é a mais bacana, mas quem que vai utilizar para transformar aquilo em padrão? E aí quando a gente fala de padrão, o exemplo de novo que vem na cabeça das aulas que eu dou de marketing é de padrão de uso, e que não necessariamente ele é o padrão representa aquilo que é melhor, é Betamax e VHS. Né? Então não é a coisa em si ser melhor, porque a qualidade era melhor no Betamax. Mas bastou a indústria pornográfica falar, nós vamos adotar o VHS, que acabou, todo mundo foi no VHS. Assim, claro que não foi a indústria pornográfica sozinha, mas ela foi o tipping point. Ela falou, eu vou no VHS. Não interessa quem está indo, é igual a questão do Blu-ray e HD, DVD. Né? Você tinha as empresas fazendo apostas. E aí determinados estúdios iam falar, nós vamos fazer lançamento em HD DVD, nós vamos fazer lançamento em Blu-ray. E na ocasião do Betamax com o VHS, a indústria pornográfica foi meio que o fiel da balança. Né? Vamos fazer em VHS, e aí VHS foi. Né? Cara, eu tô tentando achar, eu li uma chamada hoje exatamente, tipo assim, algumas tendências que a indústria pornográfica, eu ia falar setor, que termo, mas
tendências que a indústria pornográfica estabeleceu, exatamente. Vou tentar achar isso aqui, se eu achar, a gente coloca lá por favor, nas linhas de informação do nosso post. É isso aí. Né? Então, com isso, cara, eu só queria, finalizar argumentando uma coisa que eu me lembrei de que me ajuda a me deixar um pouco feliz com a morte do... Não sei se é morte, né? Assim, eu acabei de falar que é leviano a gente falar que o desktop vai morrer e estou aqui soltando foguete com a morte, né, do Flash. Mas se tem uma coisa que aí vai agradar gregos e troianos com relação ao fim do Flash, ou a derrocada do Flash, é a galera que faz as coisas pensando no tal, nas 3 letrinhas, né, o SEO. Né, que o Flash tem uma dificuldade nata, né, de otimização para mecanismos de busca. Né? Por mais que alguém fale, não, o Google faz funcionar e tal, o Google lê, eu vou colocar na listinha lá, junto com o hot site, alguém me mostrar a coisa operacionalizada, né, e funcionando. Eu acho que, voltando ao assunto aí das tendências, eu acho que uma tendência é o HTML5, uma tendência é a gente parar de ter aplicativos para qualquer coisa. A gente vai continuar tendo aplicativos, mas, sei lá, site não tem que ser transformado em aplicativo quando a gente está falando de dispositivo móvel, tem só que funcionar. Né? É uma coisa que o usuário não tem que ficar prestando atenção, né? Ele simplesmente acessa e está lá. Né? E quando isso funciona, é bom. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer um esquema legal aí. O que você acha, Cabeça? Eu também gostei. A gente foi mais para os que falam que a gente fala demais e de vez em quando a gente fala mesmo. Acho que hoje foi um pouco mais enxuto. É isso aí. Né? Pois é. E se você tem alguma coisa a dizer sobre esses temas que a gente abordou, comente, cara. O que a gente quer escutar ou ler o que você tem a dizer sobre isso que a gente está falando. Né? E é muito fácil, né? Tem o nosso site, o aindasemno.me. Isso. Temos o nosso Facebook, facebook.com/asnome, porque uma banda de heavy metal pegou ainda sem nome. Tem nossos Twitters, né? Eu atendo pela alcunha de Felipe Cabeça no Twitter. Isso, e eu sou o Caio CGO. E, enfim, temos blogs, temos também os e-mails. Sim. Se encontrar a gente na rua, pode falar também. Pode falar. Né? E, bom, ainda bem que foi uma banda de heavy metal, né? Ainda bem, né? Podia ser tipo um restart. Se o tema do podcast fosse mais amplo, acho que a gente poderia comentar a volta do Black Sabbath. Mas, enfim, vamos deixar isso para outra ocasião. Porque, bom, é uma boa volta. Eu acho. Em tempos de bandas que eu fico falando que são pessoas físicas travestidas de pessoa jurídica, tipo Ultraje a Rigor, Guns N' Roses. Puxa vida, o Guns N' Roses é um... Nossa senhora. Me espanta um cara mais novo do que eu conhecer e gostar de Guns N' Roses, porque quando eu fui aplicado no Guns N' Roses, eu devia ter uns 14 anos, e já era meio farofa, né? Já era meio... Mas era legal, tinha um meio Bon Jovi, assim. Mas já era meio Bon Jovi, assim, né, cara? Era um esquema meio, sei lá... Tava na mesma... Quando eu escutei Guns N' Roses, aquele Appetite for Destruction, o que me veio à cabeça foi tipo, parece Poison, né? Mas, sei lá. Houve uma época em que falar isso era prenúncio de tomar umas pancadas, né, no meio da rua. Mas hoje você fala isso, o cara fala, putz, que sacanagem com o Poison. Ou então o cara fala assim, pô, eu conheço o Guns N' Roses, mas quem que é o Poison? Mas enfim, saindo radicalmente do tema, se você não precisa mandar nenhuma mensagem se você gosta de Guns N' Roses, não, porque eu dispenso. Mas se você gostou de algum tema que a gente falou aqui, ou se você não gostou, por favor, mande a sua mensagem, que a gente vai ter o maior prazer de ler. E a todos que eu esqueci o nome aí quando eu fiz os comentários dos elogios, de novo eu peço desculpas. E no mais eu acho que a gente vai ficando por aqui. Espero que o som da chuva não tenha atrapalhado tanto aqui essa gravação. Não atrapalhou não, foi bom. Então, diretamente de Belo Horizonte, eu vou me despedindo nesse que está sendo um dos mais breves das últimas semanas, um dos episódios mais breves do Ainda Sem Nome. Direto de Belo Horizonte eu vou dando meu tchau.
É isso aí. Eu, diretamente de São Paulo, mando meu abraço. Até semana que vem, Caio. Para os nossos 10 ouvintes também. Aquele abraço, pessoal. Até mais.